Rádio Esplanada, a sua melhor companhia. 15 horas e 57 minutos. Esse é o bate-papo ao vivo e a nossa convidada desta tarde é a doutora Luciana Martins. Esse é o bate-papo ao vivo e a nossa convidada. A uniforme está ali ajustando. Aí. Então, voltamos lá depois de um breve intervalo por causa da pandemia, em que nós ficamos ausentes dos nossos bate-papos. Retornamos hoje com muita satisfação e alegria. E a nossa convidada dessa tarde é a nossa companheira, que está todos os dias trazendo mensagens aos ouvintes, tirando dúvidas, doutora Luciana Martins. Então, o nosso boa tarde doutora, boa tarde Letícia, boa tarde Fábio, seja muito bem-vinda à bancada da Rádio Esplanada, doutora Luciana Martins. O microfone da Rádio Esplanada é seu. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Esplanada. Estamos aqui hoje, ao vivo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui. Letícia, Fábio, Caleb. Hoje, ao vivo, experimentando essa experiência aqui com vocês. É uma alegria imensa. Eu tenho participado dos programas desde o dia 5 de abril, 5 né? de abril. É um pouco mais de um mês, colaborando aqui com a Rádio Esplanada no Minuto Justiça, trazendo informações atuais do Poder Judiciário. E hoje vamos aqui conversar um pouquinho sobre questões jurídicas e outros assuntos mais, não é mesmo? Legal, doutora, legal. Eu vou passar a palavra também para a Letícia, para ela dar as boas-vindas à doutora e o boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde, Lelê. Boa tarde, Caleb. Boa tarde, Luciana e ouvintes. Bom, para mim aqui são dois amigos que eu tenho há alguns anos. Um não conhecia o outro e na época da eleição os dois ficaram juntos aí na eleição à vereança. E tanto é que hoje com a rádio a gente conseguiu unir os dois. Para mim isso é um prazer, porque são duas pessoas que caminham lado a lado hoje, como na minha vida aí já faz um tempo. Vocês não sabiam disso, né? Olha aí, ó, desvendamos mistérios da vida. E a vida é cheia de surpresa, né? Ela realmente, a vida é um espetáculo. Eu que venho, estou chegando agora de um amigo que faleceu, mas essa é consequência da vida, né? Mas a vida nos dá prazer e o rádio nos fornece essa alegria, né, de encontrar pessoas, de levar mensagem, unir pessoas. E mandem as suas mensagens, tirem suas dúvidas com a doutora Luciana Martins. E hoje é o momento. Manda o WhatsApp da Rádio Esplanada, o 13 996840422. Então tirem suas dúvidas, se assim precisarem. Então vamos lá. Eu vou deixar os microfones para que a doutora Luciana Martins fale um pouquinho da vida dela, da trajetória dela como advogada, né? E daqui a pouco a gente começa com as perguntas. Então, doutora Luciana, as suas apresentações para o nosso ouvinte da Rádio Esplanada. Bom, Caleb, Letícia aqui trouxe uma informação que eu não sabia, dessa importância de participar da sua vida. Muito obrigada por fazer parte da sua história, da sua vida, e você também faz parte da minha história. Eu vou colocar aqui, já vou começar a falar como conheci a Letícia, numa associação de torcedores do Santos Futebol Clube. Nós, mulheres engajadas em todos os movimentos, inclusive no futebol, né, Letícia? E uma das experiências que eu tenho, Caleb, na minha vida foi ter sido conselheira e ouvidora do Santos Futebol Clube. Primeira mulher ouvidora da história de Interclubes. De um clube, primeira mulher ouvidora de um clube de futebol no Brasil. Quebrei barreiras, obstáculos, enfrentei muito
Enfrentei muitas barreiras e conquistei esse lugar, né, dentro do Santos Futebol Clube. E a Letícia participou desse processo também. Ela esteve comigo desde o início. Nós tomamos posse juntas no mesmo dia. A doutora Luciana como diretora jurídica da associação e eu como diretora do departamento feminino. Exatamente. Naquela posse que eu estive, era a posse... Só da Luciana. Ah, porque eu estive lá, foi em... E um não lembrava do outro. Que ano foi isso aí, né? Isso aí foi em 95, que você tomou, 2005 que você tomou, ou 2015 que você tomou posse, como presidente. 2016, você eu estava lá. Eu te carreguei. É, Tu não lembrava dela. Não lembrava mesmo, não lembrava. Primeiro que eu tenho péssima memória. Eu já tenho uma memória de elefante. Você lembra daquela vez? Ah, você não vai lembrar, nem vou te contar. Não, eu sou terrível, terrível. Então vamos lá, 16 horas mais 3 minutos. Aqui vai a primeira pergunta para a doutora Luciana Martins. Doutora, em tempos de pandemia, como ficaram o andamento dos processos? E já vou engajar outra. E os prazos foram suspensos? Gerou muito transtorno? Sim, desde o ano passado, desde março de 2020, o Tribunal de Justiça, eu vou falar do Estado de São Paulo especialmente, mas outros tribunais também tiveram os seus prazos suspensos em alguns períodos, tanto dos processos físicos quanto dos processos eletrônicos. E o fórum, por um período grande, permaneceu fechado somente em trabalho remoto, ou seja, ele está funcionando, mas os funcionários estão em suas residências trabalhando. Que é o caso de hoje. Hoje, na verdade, até ontem estariam fechados os fóruns em trabalho remoto e foi prorrogada até o dia 16 de maio. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está fechado em trabalho remoto. Os prazos processuais dos processos físicos estão suspensos até 16 de maio. Os processos eletrônicos estão fluindo normalmente. Mas houve, claro, um prejuízo absurdo para toda a advocacia, né? Porque prazos suspensos significa processos parados, né? Não só para a advocacia, como para todas as partes que têm interesse em seus processos em andamento. E hoje, processo físico ainda é muito grande o número. Poucas são as cidades, os fóruns que conseguiram digitalizar todos os seus processos. Então nós temos, por exemplo, em São Vicente, um número muito grande de processos físicos em andamento, que estão parados há muito tempo. A gente sabe que a morosidade do judiciário já era terrível, né? terrível. E hoje, com essa questão do trabalho remoto, para nós está cada vez mais difícil. E até quero aqui dizer para os meus clientes que tenham paciência, né? Porque infelizmente foge do nosso controle. A maioria das decisões vem do Conselho Nacional de Justiça e repassam para os tribunais. Os tribunais federais, né, regionais federais e do trabalho, que também são federais, eles agem de uma forma diferente. A única coisa que ainda me parece um pouco de vantagem é sobre as audiências, que algumas estão acontecendo de forma virtual. E isso dá um pouco maior celeridade em alguns processos, mas não são todos, infelizmente. O prejuízo é muito grande, tanto para a advocacia quanto para as partes interessadas. Então, para você que tem um processo em andamento aí, ocorrendo há algum tempo, porque a pandemia vem desde o ano passado, né? Já completou mais de um ano aí, tenha paciência. Não é a doutora que está enrolando, não. É o processo que está parado devido à pandemia. Mas, se Deus assim permitir, logo, né, doutora? Teremos vida normal, fluxo normal de processos, né? E 16 de maio, você falou que retorna? 16 de maio, mas aqui eu também quero deixar um apelo para toda a sociedade que fizesse um movimento para que o fórum pudesse voltar a trabalhar, como todos os outros segmentos, né? O comércio está ativo, está todo mundo trabalhando, e o fórum não, né? Só o Poder Judiciário que está fechado. Se a gente observar, claro, todo o procedimento, bares e restaurantes tem que ter uma limitação de pessoas,
mas estão funcionando. Por que o fórum não estaria funcionando, né? Poderia receber pessoas com um agendamento, horário marcado, ter um número reduzido de funcionários, mas eu acredito que ele já deveria ter sido aberto, sim. Muito bem colocado pela senhora. Se a sociedade, vamos dizer assim, né, está voltando com o seu trabalho, o comércio, né, nada mais justo que o Poder Judiciário também. Então vamos lá. Ao direito do consumidor, as compras pela internet tiveram uma alta. Houve aumento na demanda de processos sobre desacordos nas compras. Que mais? Ou é mais viável acessar PROCON e serviços de atendimento ao consumidor? Vejam, em razão da pandemia, todo o setor de compras houve uma alta, até pela questão emocional, né? As pessoas não tinham o que fazer, acabaram comprando mais, e pela internet. Não tivemos uma alta nessas ações. O que acontece, e tem acontecido muito, eram as compras anteriores que foram eventualmente canceladas nesse período. Por exemplo, você comprou pela internet uma viagem que você não quer mais fazer, por causa da pandemia. Você não quer correr o risco de viajar para outro lugar, então você quer o cancelamento dessa viagem. Shows, entretenimento, coisas nesse sentido. Algumas empresas têm se negado a fazer a devolução do valor. Ela quer repassar em créditos. Não há uma obrigatoriedade daquela pessoa receber em crédito. Ela pode receber o valor pago de volta, sem multa nenhuma, tá? Porque é uma questão que foge do controle. A pandemia não está, é um caso de força maior. Então ela não está, aquele cliente que adquiriu qualquer bem ou serviço pela internet não está obrigado a querer o crédito. Mas falando especialmente de compras pela internet, não aumentou a demanda. Porque continuou, o serviço continuou da mesma forma, tá? O que acontece com alguns problemas? Demora no envio, porque tivemos problemas com o correio, algumas questões nesse sentido, mas nada que tenha agravado com a pandemia. Na verdade, o que era ruim continuou ruim. Piorou um pouquinho e algumas coisas que eram boas ficaram ruins, mas nada muito expressivo. E para buscar o direito, o Tribunal de Justiça oferece um link direto do juizado especial para a pessoa fazer a reclamação, mas para isso ela precisa ter um certificado digital. Então, em regra, as pessoas acabam buscando advogado para entrar com o processo. Na prática, com todo respeito a quem trabalha nos órgãos de proteção ao consumidor, em algumas cidades eles não funcionam. Tá? O PROCON, você vai lá buscar orientação, buscar uma providência no PROCON, e a resposta é muito evasiva e sem nenhum reflexo jurídico. Dependendo do caso, eu acho importante que a pessoa faça a denúncia no PROCON, para que o PROCON notifique aquela empresa e aplique multa administrativa e tome as providências. Mas é importante também buscar a reparação no judiciário, dependendo do caso concreto. Na dúvida, sempre consulte um advogado. Consulte sempre um advogado. Lelê, uma pergunta para a doutora, por favor. Essa daqui a gente discute muito até, né, Luan? Que é a evolução, no caso, das leis de proteção à mulher. As medidas protetivas são realmente eficazes? Nós conversamos muito sobre isso, nós já falamos muito sobre isso, mas assim, é uma conversa muito ruim dela, né? Aí hoje a gente pode até... A Letícia, como eu, é uma grande defensora das mulheres, né? A gente sempre está conversando sobre esse assunto, porque na prática muita coisa ainda fica a desejar. Na semana passada, inclusive, eu estive na Delegacia da Mulher acompanhando uma situação, uma ocorrência,
que era um caso de medida protetiva, né? Que havia necessidade. E eu conversei muito com a cliente e com os familiares, explicando de que forma essas medidas são eficazes ou não, dependendo do caso, né? E por que a gente fala isso? Porque a gente tem muitos casos de feminicídio, de agressões, e parece que o Estado não funciona, né? Não dá essa proteção à vítima. Eu vou aproveitar aqui até dizer, porque parece-me que agora com a pandemia, parece que até aumentou o número de casos de feminicídio e até atentado contra a mulher, né? A criança também, vale lembrar que Boa, não foi boa, só Letícia, a mulher, mas a violência doméstica em si, criança, animais, e esse seu ciclo de lar ali aumentou absurdamente. Por quê? Porque convivendo fora de uma rotina diferenciada, parece que bagunçou a mente de todo mundo. Na verdade, o confinamento trouxe isso, né? As pessoas trancadas em suas casas, obviamente, aqui sem fazer nenhum tipo de julgamento, algumas relações já enfrentavam alguns problemas e foram potencializados pelo confinamento da pandemia. Aumentou sim o número de processos de divórcio, aumentou o número de violência doméstica, de dissolução de união estável, tudo depois da pandemia. Sim, isso é verdade. E esses casos aumentaram por essas razões que eu trouxe para vocês. E a gente falando de eficácia das leis protetivas de mulheres, especialmente da Lei Maria da Penha, eu falo para vocês que em alguns casos a vítima mesmo não se coloca como vítima. Ela não sabe que está num relacionamento abusivo, quando vai ver já passou do razoável, do necessário para fazer a ocorrência. Em outros casos, ela faz a ocorrência e desiste depois. Então é muito difícil o Estado intervir em todas as relações se a mulher não vai buscar a autoridade policial para fazer a ocorrência. Tem um aplicativo agora muito interessante, é do governo do estado de São Paulo, SOS Mulher, para as mulheres que sofrem de violência doméstica. SOS Mulher. SOS Mulher. É muito interessante. Eu tenho a experiência de uma cliente que já se inscreveu no aplicativo. Ela tem a medida protetiva e com os dados dela, ela aciona um botão e a polícia militar é acionada imediatamente para prestar o socorro a ela se for necessário. Então essa é uma ferramenta, essa é uma nova ferramenta do governo do estado de São Paulo, vinculada à polícia militar. Me parece que funciona, mas tem outros valores até chegar nesse aplicativo. Encorajamento dessa mulher de buscar autoridade policial para chegar a fazer a ocorrência, para fazer o pedido de medida protetiva e enfrentar todas as consequências deste processo criminal contra uma pessoa que às vezes é o provedor do lar. É muito difícil. Doutora, mas tem fatos, histórias e histórias. Teve uma conhecida, na linda aqui, da capital, ela ficou simplesmente toda estourada. E ela foi para a delegacia, ela acionou, foi pedir a medida protetiva. Ele foi preso e a juíza mandou soltar devido à pandemia. Isso foi uma resolução do CNJ. O CNJ determinou que... Para mim, de todo o histórico que ele tinha, além de todo o histórico, foi uma coisa tão absurda, no meu ponto de vista, de muitos da sociedade, porque a sociedade ela entende isso, né? A lei tem que funcionar do jeito que ela entende. E muito embora não conhecem, de fato, ninguém conhece os seus direitos totalmente. Mas o que aconteceu ali foi até um caso de fazer Maria da Penha levantar da cadeira de tão absurdo que é. Eu não gosto de comentar processos específicos, como porque a gente não vê o processo e vê quais são as provas. Porque, infelizmente, a justiça trabalha com provas. Então, o que tiver provado no processo é o que o judiciário vai decidir. Então, eu estou falando, tudo que eu falo aqui para vocês é de experiências de casos hipotéticos, que
que vem acontecido. Agora, num caso específico como esse, soltou por causa da pandemia, talvez porque não houvessem provas suficientes da periculosidade daquela pessoa. Porque houve uma resolução do CNJ para não manter no cárcere pessoas que poderiam estar em liberdade, ok? Não pessoas que não tivessem cometido crimes. Pessoas que, mesmo que tivessem cometido crimes, pudessem responder ao processo em liberdade para diminuir as superlotações nos presídios. Essa é a recomendação, é uma recomendação do CNJ, inclusive de pensão alimentícia, foi suspenso os pedidos de prisão de cárcere, né, de encarceramento. A prisão civil poderia ser decretada e aquela pessoa ficaria em prisão domiciliar. Isso é até a próxima pergunta, seria essa. Ó. Na pandemia, o número de desempregados teve uma grande alta. No que diz respeito à pensão alimentícia, isso serve de justificativa para não pagamento de pensão? Como o judiciário vem lidando com esse assunto? Nenhum momento foi justificativa para o não pagamento da pensão alimentícia. A pensão alimentícia, em nenhum momento ela tem um lapso que a pessoa pode deixar de pagar. Ela tem que pagar todo o tempo. O que o judiciário entendeu para algumas pessoas que estavam desempregadas, por exemplo, e tiveram direito ao auxílio emergencial, o judiciário deferiu a penhora desse valor. Nós conseguimos, em alguns processos de execução, bloquear e penhorar auxílio emergencial de um pai devedor de pensão alimentícia. Presta atenção, Valmir. Então, em nenhum momento a pessoa está desobrigada de pagar. A única coisa que aconteceu foi essa questão da prisão civil, que foi transformada em prisão domiciliar durante o processo de pandemia. Certo. Fábio, tem alguma pergunta aí de algum ouvinte? Por enquanto não? Então vamos lá. Assédio moral. Como o funcionário pode identificar que sofre assédio moral no trabalho? E a quem recorrer? Veja, em regra, tá? A gente fala em regra, mas toda regra tem exceção. Em regra, é o superior hierárquico direto quem comete o assédio moral. Né? Então, a pessoa já se sente desmerecida ali e acha que não tem a quem recorrer. Então, sempre recorrer ao superior, né? Num caso de assédio moral. Se for o chefe imediato, o chefe do chefe. E assim, sucessivamente, na ascendência. Como identificar o assédio moral? O assédio moral é estar ou ser submetido a situações e condutas de constrangimento repetidamente. Olha aí, Fábio, olha o que o Caleb faz com a gente, cara. Presta atenção aí, né, Fábio? Essa. Sempre sobra para mim. E ela tem que ser, o assédio tem que ser, a pessoa se coloca como numa posição, obviamente, hierárquica maior sempre, e em situações coloca o seu subordinado em situações vexatórias, de constrangimento, de humilhação, e muitas vezes pode não ter testemunha sobre o fato, mas ele sempre tem que informar o superior sobre isso. E essa conduta tem que ser prolongada e repetida. Então, todos os dias, aquele chefe fala do cabelo, ou fala alguma coisa da vida pessoal, da roupa. É engraçado que isso não é tão raro, né? Você vai numa loja, eu já cansei de presenciar coisas assim, eu não comprar na loja. Sim. Não compro, eu deixo de pagar. Mas acho que muitas vezes... Porque você se sentiu assediada. Vou falar que estava no mercado quando uma chefe fez isso no caixa. Eu deixei as coisas e fui embora. E fui lá atrás Você dela. presenciou. E falei, se ela quisesse colocar na justiça, eu seria testemunha. Porque a gente que é consumidor, nós nos sentimos, no caso, incomodados. Eu falo, mas o outro que está atrás não fala.
Essa conduta assediosa, Caleb, geralmente vai trazer um dano e um risco à saúde daquele trabalhador. Saúde física, às vezes, e mental. Por exemplo, a física. Vamos falar da saúde física. A minha compleição é pequena, baixa, magra. Imagina que eu fosse funcionária de uma loja de cosméticos que me colocassem para carregar caixa o dia inteiro. Um exemplo. Eu sou auxiliar de serviços gerais, mas eles me colocam para carregar caixas o dia inteiro. E aí eu vou perceber que essa conduta é humilhante e constrangedora que o chefe utiliza para realmente me deixar numa situação vexatória na frente de outras pessoas, até porque eu não vou conseguir carregar todas as caixas o dia inteiro. Então, isso pode ser uma conduta de assédio. Olha, mas eu não tenho testemunha. Que forma eu vou fazer isso? Com áudio, gravação de vídeo, se tiver uma discussão e você conseguir gravar, é importante para comprovar esse assédio. Nem tudo é assédio, mas a gente precisa saber identificar quais são as condutas que geram o assédio. Doutora, chegou uma pergunta aqui do Matheus do Itararé, tá? Ele tinha uma sentença de um processo e a data de conclusão era de 120 dias. Com a pandemia, a data de conclusão pode ser adiada? Data de conclusão? Se o processo estava para ser julgado, ele tinha uma... Na verdade, o prazo que a Justiça entende para que esse processo seja julgado é de 10 dias, um processo normal, tá? Com a pandemia, como eu disse, a maioria dos processos tiveram os prazos suspensos. Esses prazos foram prorrogados toda vez que houve essa suspensão. Então, se esse processo tinha um prazo de 120 dias, pode prorrogar, pode ser adiado sim. Se foi essa a pergunta, eu acho que deu para responder, né? É isso aí, continue mandando suas perguntas para a doutora Luciana Martins. Doutora, sobre os direitos do cidadão, a doutora acredita que o brasileiro conhece os seus direitos? Letícia já está respondendo por mim. Ela, como uma cidadã, ela pode dizer pra gente se todo mundo conhece, Letícia? Não. Quantas pessoas você... Eu vou só dar um número aqui, tá? De 100%, vou falar de um... no consumidor, só 10%, acho que menos que isso, recorre aos seus direitos. Errado? É verdade. Poucas pessoas conhecem Prefere todos os seus pagar direitos. para não ter dor de cabeça. Eu prefiro dar dinheiro para advogado, mas eu não dou pro ladrão, porque vou ao meu bolso não. Não tenho paciência com isso, todo mundo sabe que eu não gosto de dar dinheiro para ninguém. É verdade, Letícia tem toda a razão. Muitas pessoas não conhecem seus direitos. E eu vou no direito básico, tá? Por exemplo, a pensão alimentícia, que é direito do seu filho. Presta atenção, Valmir. Muitas mulheres desconhecem a forma de pleitear esse direito. Eu atendi recentemente uma moça que foi pedir pensão alimentícia para o filho já adolescente. Não quis enfrentar a justiça ou não tinha ideia do direito do seu filho, na verdade. A gente está falando de direito da criança e do adolescente. Mas vamos lá ao direito do consumidor, por exemplo. Agora, só pegando um gancho aí, essa senhora o filho já está adolescente, mais ou menos 16, 15, 16 anos. Isso. Ela recebe os atrasados ou não? Ou ela recebe a partir do momento que ela procura o seu direito judicial? Infelizmente, ela não recebe os atrasados. Ela vai receber a partir do momento que ela der entrada na ação. Isso vai contar a partir do instante processual que aquela pessoa toma conhecimento do processo. Ou seja, a partir da citação. Então, se o filho hoje está com 16 anos, ela perdeu aí 15 anos da vida dela, do filho, né, do direito que seria do filho. Não tem como, isso aí já era. A não ser que ele tenha entrado há mais tempo e hoje tenha que fazer a revisão, alguma coisa assim, né, Lu? Por exemplo, há 10 anos atrás, durante esses 10 anos,
Ele Não, ficou não mais... não é esse caso. A gente Ah, está falando tá. de quem acabou de entrar Ah, no quem acabou de processo. entrar já era. Já era, tá Perdeu bom. 15 anos É só de pra direito, ter na conhecimento verdade, mesmo. né? A partir do instante. Claro, cada situação é uma situação. A gente pode falar uma outra coisa aqui, Letícia. Durante esses 15 anos, se houve o abandono afetivo e material por parte do pai, vamos falar que é o que mais acontece, mas existe também da mãe. Hoje temos uma inovação no judiciário que é o abandono afetivo. Isso É uma já se inovação transformou que antigamente em não processo. existia e isso é maravilhoso, né? O Muito bom, reconhecimento. Porque o dinheiro não é o carinho, não é o afeto. Já que você não quer, não paga por isso, tá certo? Na verdade, transformaram o abandono afetivo em indenização por dano moral, que é um dano moral mesmo. Aquela criança ou adolescente que foi abandonado por um dos genitores receberia uma indenização por essa razão. Né? Uma coisa admirável no direito é que o direito vai se renovando diante da sociedade. O direito ele vai se mutando ali para atender às necessidades da sociedade. Antigamente não tinha tanto caso de pensão como existe hoje, porque existiam famílias consolidadas. Estou falando isso de uns 40, 50 anos atrás. 1940, né? Rádio Esplanada, a sua melhor companhia, 16 horas e 27 minutos. Hoje, o bate-papo na bancada é com a doutora Luciana Martins. Se você tem alguma dúvida, aproveita, manda o WhatsApp para a Rádio Esplanada, que a doutora está aqui e pode solucionar aquela sua dúvida que te perturba há tempos. Qual a diferença entre injúria racial e racismo? Eita, pergunta boa. Esse é um assunto que está sempre na mídia e a gente tem observado que só aumenta, ao invés de diminuir, infelizmente, né, Caleb? Como muitos crimes contra a honra. A injúria racial está prevista no Código Penal, é um crime contra uma pessoa, né, individualmente. É uma ofensa à dignidade, à imagem, à honra daquela pessoa. A injúria racial, ela é direcionada a um indivíduo específico. Certo. O racismo atinge o coletivo. Tá? O racismo é um meio de você atingir todas as pessoas em razão da cor, raça, etnia, e não é direcionada a uma única pessoa. Essa é a diferença. Racismo está na Constituição Federal e a injúria racial no Código Penal. Certo. Letícia, mais uma pergunta? Falta esclarecimento ao público? Sobre tudo, né? Política, sobre direitos. É muito difícil, a gente fala, né? Advogado fala demais e adora falar. Porque a gente precisa esclarecer Não brinca, as não pessoas, brinca. né? E precisa mostrar o seu direito. A coisa que eu mais gosto de fazer é mostrar o direito. E falar para essas pessoas que têm o direito. E assim, advogado sempre deve ser consultado, porque muitas vezes você tem o direito e desconhece. Aí eu vou falar uma outra ação que eu falei no Minuto Justiça na semana passada, mas o STF adiou o julgamento mais uma vez. Do FGTS, por exemplo, todas as pessoas que têm depósito em conta de FGTS no período de 99 a 2013 poderá ter uma revisão dos seus valores se o STF julgar que a taxa referencial não poderia ser índice para atualização dos valores. Muitas pessoas desconhecem isso. Muitas pessoas que têm essa conta de FGTS desconhecem Fala esse assim, direito. mas eu já recebi o dia que eu estava ouvindo. Eu saquei o dinheiro. Isso, não mesmo. importa. Você tinha o dinheiro na conta naquela época, igual essas atualizações de conta poupança, Sim. plano Collor, plano Bresser, é a mesma coisa. O STF tinha marcado o julgamento desse processo para o próximo dia 13 de maio, mas eles tiraram da pauta e eu imagino que tenha sido por uma questão política. Obviamente, se eles decidirem favorável à população, o governo vai ter que pagar um valor aí, né, de diferença, né, o banco, a Caixa Econômica Federal, vai ter que pagar essa diferença para muitos brasileiros. Eu acredito que seja Tomara que isso. minha mãe esteja nessa. Excelente. Agora, a senhora falou de política aí. A senhora concorreu ao pleito
como vereadora, né? Candidata a vereadora aqui na cidade de São Vicente. O que a senhora achou? Foi sua primeira experiência como candidata ao cargo eletivo político ou não? Sim, eu quero já deixar meus parabéns para você, que foi meu concorrente direto nessa eleição. Eu era afiliada... Eu não vou falar do restante. Essa aí foi essa. Eu era afiliada a partido político já desde 2015, mas foi a minha primeira vez como candidata a vereadora, como candidata a qualquer cargo eletivo. E foi uma experiência incrível como pessoa, como mulher e como cidadã, né? Porque a gente estar inserida num contexto político é diferente de você fazer política. Eu fui conselheira municipal em São Vicente por 10 anos, no CNDCA, trabalhando com política pública, né? Representando a OAB de São Vicente. Nós fazemos política pública para criança e adolescente, mas você ser candidata e se colocar numa posição de enfrentamento, de pedir votos, de fazer propostas. Eu fiz os meus projetos, as minhas propostas, a Letícia acompanhou, eu que criei as minhas plataformas de campanha, observando realmente o que São Vicente precisava, e precisa ainda, né? Porque muitas coisas que eu propus lá ainda não existem mesmo. Então, foi uma experiência fenomenal, e a gente ter, para mim especialmente, a devolutiva de pessoas, o carinho, a representatividade, as pessoas que acreditaram em mim, e algumas pessoas que me incentivaram a concorrer ao pleito. Isso foi muito interessante. Mas é uma luta árdua, é uma batalha difícil. As mulheres sofrem muito mais do que os homens. Ali eu vou falar numa expressão extremamente feminista, porque nós sofremos muito. Eu fui candidata junto com a nossa querida Solange Freitas, né? Candidata a prefeita, que sofreu muitos ataques covardes apenas pela condição de ser mulher, e a gente sabe disso. Eu não sofri ataques nessa condição, como ela sofreu. Não como vereadora, não pode dizer. Mas eu me solidarizei muito com ela, eu participei muito ativamente na campanha dela também, e eu percebi que a política ainda é para homens, especialmente em São Vicente. Legal. Lembrando que a doutora Luciana Martins está todos os dias na Rádio Esplanada às 13h30, tirando dúvidas e trazendo sempre do seu conhecimento jurídico para o nosso ouvinte. Então vamos lá, mais uma pergunta. Em relação aos serviços públicos, hospitais, prefeitura, quando o cidadão se sentir lesado, onde ele deve reclamar? Então eu sou um cidadão, moro aqui em São Vicente e estou me sentindo prejudicado pela prefeitura, porque não tem um hospital no meu bairro e tal. Onde que eu tenho que reclamar? Eu reclamo aonde, com quem? Olha, vamos analisar cada situação individualmente, mas em regra. Primeiro você vai buscar a ouvidoria daquele órgão. Por exemplo, um problema com a escola, você vai buscar a ouvidoria da Secretaria de Educação do município. Estou dando exemplos amplos, tá? Não atendida a solicitação da ouvidoria, se for um caso extremo, pode buscar diretamente o Ministério Público para fazer a denúncia, se for o caso, para pedir providências, dependendo do caso. Não conseguiu no Ministério Público, você vai buscar o Judiciário, diretamente através do advogado. Porque o Ministério Público, ele pode administrativamente, estou falando nesse caso da Secretaria da Educação, mas pode ser qualquer outro exemplo. E aí você teria que entrar com um processo para solucionar o seu caso. Vamos lá, não é nada disso. Eu tenho um problema que eu não consigo uma vaga numa creche, tá?
você primeiro pode buscar o conselho tutelar. O conselho tutelar tem o poder de oficiar as escolas ou a secretaria para solucionar este caso. Porque toda criança tem o direito a estar na creche, a estar na escola. Toda criança tem o direito de estudar numa escola próximo à sua residência. Não conseguindo isso, o conselho tutelar pode fazer essa intermediação. Tá? Ouvidoria a gente fala no caso de não conseguir o medicamento, por exemplo, que você teria direito no serviço público. Mandou lá a reclamação na ouvidoria, não teve sucesso, vai buscar o judiciário. Eu tenho entrado com algumas ações, a Letícia sabe, a gente... Vocês repararam que eu sei de tudo, né? A Letícia está comigo todos os dias. Vocês repararam, né? Ela é quase minha sócia, né? Eu tô aqui quietinha, só prestando mais atenção, porque você sabe que eu sei de tudo. A Letícia é quase minha sócia, porque a gente fala todos os dias sobre todos os processos e muitas coisas. Ela me traz também informações bastante do dia a dia da comunidade, né? Eu, por exemplo, quando eu quero reclamar do padre, eu fui na diocese. Não deu muito certo, só deu certo porque a diocese roubou. O padre roubou a diocese, agora ele foi castigado, mas não tinha que reclamar, não. Fábio, alguma pergunta aí para a doutora? Não, ficou ainda não. Então, Tem umas que já foram respondidas durante a entrevista. Ah, é? Você vê que o negócio... Perdoe. Quem fez essas perguntas aqui foi você, Fábio? Tá ali, Lucas. Não, eu não. Ah, porque eu acho que essas perguntas foram... Eu estava achando que essas perguntas eram meio pessoais, você reparou? Sobre funcionários, não sei se... Estava reparando nisso? Ah, não, eu achei melhor não fazer essas perguntas. mais alguma pergunta aí, Lelê? Não, aqui é que eu e a Luciana, a gente... Como eu sei de tudo? Eu e a Luciana, quando a gente dá pra bater papo, quer ver, ó? Lu, quando eu vou no seu escritório, quando eu falo assim, ó, Lu, vou no seu escritório, o que você faz? Isso é a minha agenda, né? Porque ela vai passar a tarde comigo. Viu? Então, Viu? Ela fala, não, eu já antecipei todo o serviço porque eu sabia que você ia vir aqui. A última vez que eu fui no escritório dela, eu cheguei às 3h30 e saí de lá às 9h. olha aí. Verdade. Mas ela sempre me traz muitos casos pra gente solucionar juntas às vezes. Mulheres, crianças, porque assim, eu tenho uma... Ah, tem uma coisa que a gente não falou ainda. Como é que uma mulher, sabe, voltando lá, vamos falar da Lei Maria da Penha, da violência doméstica, especialmente na questão da pandemia, que agravou, potencializou, como a mulher descobre ou sabe que ela está num relacionamento abusivo. É muito difícil. Caleb, Fábio, Letícia. Muitas mulheres não sabem, não se veem num relacionamento abusivo. Por quê? Esse abuso, ele não precisa ser necessariamente uma violência física. E muitas pessoas estão acostumadas que a violência doméstica é a violência física, a agressão física. E não é só isso. Existe a violência psicológica, a violência material. Vou dar um exemplo. O homem da casa sai, não deixa aquela mulher dinheiro e condições de se alimentar, por exemplo. Ele sai para trabalhar de manhã, não tem comida no armário, na geladeira, mas não tem problema. Ele sai de manhã, trabalha, almoça no trabalho e volta à noite. Quando não deixa ela trancada dentro de casa. E leva a chave. Joga a chave de fora. Exatamente. Violência material também. Crises de ciúme, pega o celular da mulher, joga na parede, quebrou um bem que é dela. Isso muito acontece. Eu conheço um caso aí do cara que era ex, que invadiu a casa da mulher, rasgou todas as calcinhas dela. Verdade, rasgou todas as lingeries dela, deixou jogar tudo no quintal assim. Nós conhecemos ela. Eu conheço? Conhece também. Também. Falar da lei. Não estou falando, só estou comentando o caso. Violência psicológica. Você não serve pra nada. Ninguém vai te querer se eu te largar. Você não presta pra nada. Você não cuida bem dos nossos filhos. Você não sabe lavar uma roupa. É por isso que eu não dou certo com ninguém. Quando o cara fala assim, ó, você não cuida bem dos meus filhos, ótimo, que sinal que você está começando a gerar emprego para as pessoas, a pagar babá. Na prática isso não acontece. A mulher acaba desenvolvendo quadros
psicológicos, né? abalados, Depressão, síndrome do pânico. Não se cuida, não se veste bem. Ansiedade, baixa autoestima, isso desencadeia muitas Você imagina que ela se vestia bem, se perfumava, se arrumava e ela, depois de se arrumar toda, ou que ela está feia, que ela está uma baranga, então cada vez menos ela vai se arrumar. E ela não sente que ela não está se arrumando menos. Ela não percebe. Ela não percebe. Quando vê, ela já está no fundo Como do como poço. vai detectar isso? Tem que olhar para dentro. Muito difícil. Em regra, tem que buscar auxílio psicológico. Tá? A mulher que está num relacionamento, às vezes percebe alguma coisa errada e não sabe identificar. Ou porque sempre foi dessa forma, né? Namorava, jogava o telefone na parede, mas tá tudo bem, porque ele me levou para jantar no dia seguinte. Ficou Gente, tudo mas se certo. o cara joga um celular no chão. Minha filha, se jogar meu celular no chão, já quase tem um outro Letícia, filho. eu estou dando um exemplo Tu imagina muito pequeno. mas existem imagina Tem muitas coisas piores por aí, né? Muitas E coisas a tendência sempre é piorar, né? É piorar, A tendência piorar. sempre é piorar. Você sabe que eu já infelizmente. passei por isso, né? No meu segundo casamento, eu já tive esse problema com violência. E ele saiu do apartamento escoltado pela polícia. E aí, você não tem dó? Não, eu não tenho dó, porque ele tem que valorizar o lar que ele tinha. Chega no Brasil, você proporciona para ele um meio de sobrevivência e ele te agride? Olha que inversão de valores, a frase que você disse. Você não tem dó dele? Não. Óbvio que não. Ele é o agressor. Ninguém precisa ter dó do agressor. Mas Ninguém tem precisa ter dó pessoas da que. vítima. Mas você vê que Né? uma mulher perguntou isso pra mim, você não tem dó dele? Não. Porque muitas vezes a gente fala desse machismo, mas o pior machismo que existe é o que provém da própria mulher. Porque existem as mulheres machistas. Olha lá, ó, tá lá com o cara, tá apoiando, mas tá gostando. Muitas vezes não, ela tá presa naquele relacionamento em que ela não consegue sair, ela tem medo pelos filhos, ela tem medo que até possa acontecer com a família dela. Ela até gosta, mas ela também não consegue se libertar daquilo. É uma coisa tão tóxica que não consegue se libertar. E em vez de uma outra mulher ou um homem, que seja um outro ser humano qualquer, independente de gênero, reconhecer aquilo e ajudar, não, parece que é uma coisa que nasce no ser humano, é criticar e ainda condenar o próximo. Existe muito. Eu falo isso por experiência própria. Não foi ninguém, não tinha uma voz amiga, né? Nessa que eu te conhecia não tinha uma voz amiga, não tinha uma proteção, era eu e eu. Né? A vizinha até achou ruim o dia que meu filho pediu para ajudar. Porque assim, eu tinha que ser magra porque eu sou ruim. Ele falava assim, eu falei, você pode bater, mas a minha marca eu também não deixo com você. E eram umas discussões, umas brigas, mas eu queria sair daquilo, e eu queria que ele fosse embora, eu queria que ele fosse até o dia que foi. Mas tem pessoas, eu fiquei 28 dias nisso. 5 meses convivendo, 28 dias de casado no papel. Pô, você casou no papel? Eu casei, para me livrar daquela coisa. Me livrei. Não vou falar com você que eu me livrei. Mas tem pessoas, mulheres, que vivem durante 10 anos com uma pessoa assim. Uma vida inteira. Foi uma vida inteira. Às vezes. Rádio Esplanada, 16 horas e 46 minutos. Bom, nós vamos deixar agora os microfones da Rádio Esplanada para a doutora Luciana Martins fazer as suas considerações finais. O nosso muito obrigado, doutora. Eu sei que o seu tempo é corrido, é um tempo precioso como o tempo de todo mundo, né? Mas se propôs, veio aqui hoje com a gente, bater um papo. Depois dessa pandemia, ficamos um bom tempo aí separados dos bate-papos, mas voltamos hoje recebendo a doutora Luciana Martins. Então, fique à vontade para... eu vou passar aqui o 996840422. Para a senhora 996840422. Ao vivo assim mesmo. Assim mesmo, sem problema. Para a doutora Luciana Martins deixar aqui as suas considerações finais.
Mais uma vez eu quero agradecer o convite de estar aqui ao vivo com vocês nessa tarde de segunda-feira. Quero agradecer, participar aqui da Rádio Esplanada diariamente com vocês, trazendo informações importantes sobre o Poder Judiciário. Eu acredito que essas informações têm colocado toda a comunidade a par das decisões atuais em todos os assuntos que eu tento abordar. Quero dizer para vocês que a gente está à disposição, eu estou, Letícia está à disposição para a gente trazer para a comunidade, para a população, não só de São Vicente, mas de todo o Brasil, que a gente está aí online no Facebook ao vivo para todo o Brasil. Mandei link para todo mundo. Sério, Fábio? Você está hoje, você está formando uma coluna. Você Eu não consigo devolver esse número. E a minha experiência como advogada, ex-conselheira municipal de direitos, ex-conselheira de clube de futebol. Hoje, acabei não falando uma falha, quero aqui mandar um abraço para o presidente da OAB de São Vicente, doutor Eduardo Lima, que me nomeou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Necessidades Especiais. Parabéns. Neste ano, e a gente também tem tentado fazer um trabalho bem interessante na cidade de São Vicente, pessoas portadoras de necessidades especiais, tem sofrido bastante ao longo dos anos e a gente está. Então, quero me colocar à disposição de toda a comunidade também na OAB de São Vicente. Os atendimentos presenciais são feitos com agendamento. Se alguém tiver interesse em fazer qualquer reclamação ou denúncia com relação a esta comissão específica de pessoas portadoras de necessidades especiais, pode me procurar na OAB também, tá? Na Rádio Esplanada, se quiser, estamos aqui. Estamos aqui para atender toda a comunidade, as demandas. Acho importantíssimo esse espaço que vocês abriram, que é para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o direito, saberem os seus direitos, né? Eu, na minha experiência de 17 anos como advogada, já vi muita coisa em todas as matérias. E alguns ouvintes já procuraram a senhora com os assuntos pessoais, particulares, exatamente, né? Fizeram bastante perguntas, Caleb, que é muito interessante, porque é importante isso, né? Essa devolutiva, porque você percebe que a pessoa não sabe o seu direito, né? E depois acaba num programa como o nosso, descobrindo e se interessando em buscar a justiça para resolver essas pendências. Isso é imprescindível, principalmente no momento que a gente vinha atravessando. As pessoas têm tido mais direitos aviltados por toda essa questão que a gente passa da pandemia, e a gente precisa dar soluções para essas pessoas. E quero aqui deixar para vocês, ele já falou e eu vou falar de novo, o WhatsApp da Rádio Eu vou aprender o WhatsApp da rádio. Eu ainda não decorei, falo todo dia e não decorei. É o 13 99684 0422 para vocês mandarem perguntas, dúvidas, sugestões de pauta. Pode mandar a pergunta que eu vou fazer um programa especial para aquela pergunta, para aquele ouvinte da Rádio Esplanada. Com muito carinho eu vou responder todos vocês e quero deixar aqui todos os canais da Rádio Esplanada abertos para me contatar e fazer as perguntas e sugestões que forem necessárias. A Letícia é uma amiga pessoal de muito tempo, confidente, a gente troca Me dá vários tapas na cara. Eu não quero dizer sem gosto, sem dó, tapa em mim. A gente troca figurinhas todos os dias e é uma querida na minha vida. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Eu vou deixar aqui, antes de ir embora, uma situação que é do menino Rian, né? Muito embora assim, a Luciana veio candidata junto com a Solange, né? E o Caleb veio com o Sérgio Meneghelli. Sérgio Meneghelli é o cara que ele queria copiar ser, né? Mas está bem longe de ser Caio Amado. Eu já ia falar Amado Batista também. Então, assim, a secretaria recorreu a essa situação, mas assim, o menino conseguiu fazer a cirurgia. Hoje ele está bem.
Mas foi uma luta dessa criança, que ele nasceu com uma doença cardíaca congênita. O município de São Vicente, até hoje, nunca deu sequer um leite dessa criança desde os 4 meses, quando foi descoberta a doença dele. E quando a doutora Luciana entrou com a liminar, eu fiquei muito doida, que eles ainda recorreram à liminar. Mas hoje está bem. Eu queria até trazer isso porque eu cheguei a publicar algumas coisas, né? Corri atrás. E alguns amigos, né? O pessoal foi e forneceu o alimento que precisava na época para o menino. E hoje ele está outra, ele já está uma criança maravilhosa. E a gente fica contente que essa é a função do rádio, né? É trazer a necessidade e a solução. Arrumar a solução, né? Quando você falou comigo, a gente correu atrás, a prefeitura recorreu, mas graças a Deus... Mas eu tenho uma equipe de amigos maravilhosos. Olha, eu falei com você, eu falei com a doutora Luciana, cada um fez sua parte. Excelente. Alguns processos realmente me emocionam demais. Eu tenho esse lado mais humanizado da advocacia. Eu tenho muito orgulho em falar isso abertamente. Quem me conhece sabe como eu trabalho com humanos. Eu trabalho com pessoas. Eu trabalho o direito de pessoas. Eu nunca esqueço das pessoas que têm direitos. E a Letícia, naquela ocasião, me mandou umas frases e disse: eu não poderia pedir para outra pessoa. E essa minha experiência, essa e outros processos que eu tive dessa natureza, me trazem uma alegria imensa, não só a satisfação, o êxito profissional, mas como pessoa, como mulher, como cidadã, como mãe que sou. Então, a nossa experiência conjunta é maravilhosa, né? A gente faz alguns trabalhos assistenciais, vamos dizer assim, tem coisas que é jurídico, mas esse caso em si do Rian foi algo que mexeu muito particularmente comigo. Talvez porque eu tive um filho que tivesse esse problema, né? Não com doença congênita, mas meu filho teve câncer. Então, talvez seja por isso que mexeu tanto comigo o caso do Rian. Porque ela também tem 3 filhos e ele é o 4º. Então, assim, foi o lado mãe, foi o lado mulher, foi o lado justo, porque a gente carrega um pouco desse lado, a sensibilidade de justiça, né? Então, essa parceria de tanto tempo aí entre... E eu já também fui beneficiada por ela sabendo do que eu estou falando. E toda vez que a Lu ela se predispõe a ajudar, ela vai até o final, não é? Sim. Muito bom, parabéns. A Rádio Esplanada agradece a presença da doutora Luciana Martins, a da Letícia Moraes, e se o ouvinte tiver alguma dúvida, eu vou citar novamente o WhatsApp da Rádio Esplanada, que é o 13996840422. Mande suas dúvidas, a doutora está aqui para responder toda e qualquer pergunta do nosso ouvinte. Então, nós vamos ficando por aqui, agora são 16 horas e 55 minutos. Né? Mais uma vez, nossos agradecimentos. Muito obrigado, doutora. Amanhã tem mais Minuto Justiça, às 13h30. Obrigado, Letícia. E é com Fábio Vinhado no comando da tarde. Bora, Fábio! É contigo?